Paz, irmãos, boa noite. Estamos a fazer mais um vídeo e o assunto desse vídeo é sobre a definição prática de igreja. E eu espero que até o final desse vídeo nós tenhamos alcançado o nosso objetivo, que é mostrar essa definição de igrejas. Nós temos uma mistura de conhecimento sobre igrejas, e nesse pequeno vídeo eu quero não concluir um assunto, mas dar uma pincelada, e espero que ajude, sobre igrejas, igreja militante, igreja espiritual, igreja material e etc. Então, nós precisamos ver o que é e o que realmente é uma igreja. Faz uma igreja, o que é que ela faz, qual a sua utilidade. Né? E também eu espero que a gente possa ver o assunto, o que é que a Bíblia diz sobre isso. Eu quero fazer uma pausa, ouvir a nossa vinheta, que é de praxe, né? Fazer a minha apresentação, e em seguida nós daremos continuidade ao nosso assunto. Ok? Tomar por base para o meu assunto o livro de João, no capítulo 21, versículo 15 e 17. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 15, capítulo 21, versículo 15, versículos 15 a 17, que diz: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. No segundo versículo ele diz: Tu me ama? Ele diz sim. Ele diz: Apacenta as minhas ovelhas. E no terceiro versículo ele continua dizendo: Tu me amas? E ele diz que sim, tu sabes. E ele diz: Apacenta as minhas ovelhas. Eu quero tomar por base esse versículo porque eu espero apoiar o meu assunto nessas palavras de amor às ovelhas. Apacentar as ovelhas. O que é que significa isso? Né? Então, na continuidade, gostaria de falar com vocês o que é que se entende por igreja. Nós podemos explicar. Existe a igreja material, que é uma igreja composta de gente, pessoas, crentes, composta por crentes. É uma igreja. Temos também a igreja espiritual, que é uma igreja composta por salvos, que é uma igreja espiritual. E aqui nós vamos discorrer um assunto importante mais adiante. E às vezes essas igrejas espiritual, elas se confundem com o material. Não quer dizer que seja dois tipos de crentes. São igreja, o mesmo crente pode ser igreja material e igreja espiritual. Às vezes você pode ser igreja material sem ser espiritual, mas se você for igreja espiritual, você necessariamente será também material. Então você pode
resumindo aqui esse assunto, você pode participar de um templo, de uma igreja, que nós vamos explicar depois também essa diferença. Você pode fazer parte de um grupo de crentes, só como igreja material, mas não ter o seu lado espiritual. Isso é muito vivido hoje em dia, e é isso que eu pretendo discorrer nesses minutos, sobre essa existência da possibilidade de você ser uma igreja material sem ser espiritual. Mas se você for uma igreja espiritual e estiver aqui, você necessariamente é uma igreja material. Então, por isso que nós, na verdade, a igreja que vai herdar o reino de Deus é a igreja espiritual. Então, quando Jesus Cristo disse, a minha igreja apacenta minhas ovelhas, ele está se referindo à igreja espiritual. Essa igreja que vai herdar o reino dos céus é a igreja espiritual, que às vezes não necessariamente é a igreja material. Isso é muito fácil de entender, porque existem pessoas que são crentes, mas que não têm a salvação, porque ainda não entenderam, não aceitaram, não se comportaram como salvos, uma série de fatores que fazem com que essas pessoas sejam simplesmente participantes da igreja material. Então nós temos duas igrejas que se manifestam em um local chamado congregação, templo ou até mesmo igreja. Isso quer dizer o quê? Nós temos a igreja material e a igreja espiritual. Essas duas igrejas, que às vezes é a mesma igreja, a mesma pessoa, elas precisam de um local para se congregarem, para se reunirem, para louvar a Deus, para orar, para agradecer. Então, esse lugar que elas se reúnem chama-se igreja, templo ou congregação. Então, veja que nós temos agora outra definição de igreja. A igreja como templo, que você pode dizer, qual é a minha igreja? Eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Pentecostal, a minha igreja é a minha igreja, tratando-se do lado material agora, do lado físico, do templo, igreja, templo ou congregação. Então veja que nós temos a definição de igreja como material, que é a pessoa. Nós temos a igreja espiritual, que é a igreja, o reino de Deus, que vai herdar o reino de Deus. E nós temos a igreja como templo, que é a igreja onde é o local onde a igreja, ou as igrejas, no caso, material e espiritual, se reúnem. Então, nesse templo que agora a igreja espiritual e material se reúne, ele tem suas normas, tem sua organização, suas regras, costumes. Isso é exatamente onde nesse templo que a igreja se reúne, é onde existe aquela conclusão da palavra de Jesus que disse, apacenta minhas ovelhas. É um lugar onde ele precisa estar para apresentar as ovelhas. E nesse templo que ele se reúne para apresentar as ovelhas. O interessante, esse é o âmago da nossa questão nesse vídeo, que a função do templo e de seus ministros é de zelar, apacentar, cuidar das ovelhas, porém, e esse é o X da questão, nunca tem a função de salvar. A igreja, esse templo, esse pessoal que trabalha, pastores, ministros, e etc., eles podem fazer tudo, conforme a palavra de Deus diz, que apacentar. Apacentar, como eu já disse, é cuidar, zelar, etc. e tal, mas em nenhum momento foi dado à igreja o poder de salvar. Então, a função de salvar é uma função que pertence única e exclusivamente à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Após a explanação do Evangelho, que é feito pela igreja, pode levar a pessoa à salvação.
E agora sim, agora a igreja, a pessoa depois de salvo, ele é conservado, instruído, zelado para a santificação pela igreja material nos templos, mas que você não pode, como nós vamos ver mais adiante, chegar uma pessoa sem ser crente e entrar na igreja e sair como salvo, porque entrou na igreja. Não, isso não existe. A igreja não tem essa função. A igreja tem a função de pregar o evangelho, instruir, mostrar, para que a pessoa se converta através da pregação do evangelho, que é a função da igreja. Além de instruir e pregar, ela tem a função de informar. O grande erro, conforme nós colocamos aqui, o grande erro da informação que nós estamos vendo hoje, é o pregador direcionar o pecador para a igreja X. Então, muitas vezes, na pregação, você escuta o pregador, inadvertidamente, dizer que venha para a minha igreja e você será salvo, participe da minha igreja e você será salvo, entre para a minha igreja. E a igreja não tem esse tipo de poder. Ele pode ser, ele vai entrar para a igreja como descrente, ele vai continuar como descrente, ele vai fazer parte de um coral, de um conjunto, cantar tal, mas não como convertido. Então, esse é um erro que está sendo operado hoje em dia, quando o pecador é convidado para a igreja X como fonte de salvação. E é um erro grave, porque a salvação, independente de igreja, de qualquer igreja, ela independe da igreja. A salvação não depende da igreja. A igreja recebe os salvos e informa o evangelho ao pecador, porém nunca pode salvar por si mesmo. Eu não sei se ficou claro isso aqui, mas eu vou apenas pincelar que a igreja pode ser grande, bonita, rica, grandes pregadores, grandes pregações, mas em nenhum momento ela está autorizada a dizer: faça parte da minha igreja que você tem a salvação garantida. Não existe isso. A igreja, com toda a sua pompa, com toda a sua ornamentação, ela tão somente pode direcionar o pecador para a palavra de Deus, onde o Senhor, conforme está ali no capítulo 3 de João, versículo de 1 a 16, está bem claro ali que Deus enviou seu Filho ao mundo, que é preciso nascer de novo. O âmago do Evangelho está ali para ser pregado e, em se convertendo, a pessoa passa a fazer parte da igreja, tanto material como espiritual, porque ele aceitou, ele entrou pela porta, ele nasceu de novo, ele foi transformado. Mas se ele não passar por esse processo, só porque ele foi para uma igreja, ou levado, ou entrou, coisa assim, não dá nenhum direito a ele de ser salvo. Okay? Então, às vezes, encontramos pessoas perguntando: qual a igreja melhor? Qual a igreja que salva? E a resposta seria muito óbvia dentro do assunto que nós estamos falando, que nenhuma igreja salva, que nenhuma igreja é melhor do que a outra nesse sentido. A melhor igreja, podemos dizer, é aquela que prega a salvação, é aquela que fala da palavra de Deus, mas a salvação não depende do tamanho da igreja, não depende de tal igreja, do poder monetário, das belas pregações, do conjunto, coral, grupo, etc. Você pode ter uma igreja altamente ornamentada, pode chamar a atenção do pecador, mas nunca salvá-lo. Você tem que, ao chamá-lo, oferecer a verdadeira salvação em Cristo Jesus, mas não através dos ornamentos e das condições físicas da igreja. Então, a salvação é conforme João 3, vocês podem ler, João 3, 16 até o 21, onde nós vamos encontrar ali o Jesus falando para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Depois ele vem mostrando ali que Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e etc, etc. São esses o caminho que leva o pecador à salvação. E após isso, se realmente ele crê, e aí sim, aí vai operar nele uma nova vida. Aí você pode procurar depois disso, procurar agora sim uma igreja onde você vai ter um esclarecimento daquela posição que você tomou, o que foi a salvação que você recebeu. Essa é a função onde agora Jesus disse: apacentai. Então aquela ovelha que se entregou, que nasceu de novo, é uma ovelha nova e não tem conhecimento. Ela precisa de uma igreja, de um templo, para os pastores, aquelas pessoas chamadas por Deus, tenha a oportunidade de instruí-las, de apacentá-las. As pessoas que ainda não entendem o Evangelho simplesmente acham que ao entrar numa igreja significa que está salvo. E muitas vezes essa posição, e aí que é o erro maior, ela está alimentada, esse pensamento, por alguém da própria igreja. A pessoa já entra na igreja e acha que só por entrar e gostar e tal, e chorar e tal, já conseguiu a salvação. E alguém da própria igreja aconselha a pessoa que realmente aconteceu isso, que não aconteceu. Salvação é um processo que não pode ser mudado. Então aí encontramos pessoas dizendo que não querem ser crentes por causa do comportamento de determinadas pessoas, determinados irmãos ou determinadas igrejas. Então por que isso? Porque quando a pessoa diz que não quer ser crente por causa de determinado irmão ou determinada igreja, significa que ele está direcionando a sua salvação para a pessoa física da igreja ou a própria igreja, o próprio templo. Que na verdade isso não existe, porque a salvação não depende de um membro de uma igreja fazer coisa errada ou a própria igreja toda fazer coisa errada, como a gente vê por aí, igrejas escandalizando, igreja se usando como se fosse do próprio mundo, com danças, com festas mundanas, com várias coisas que o mundo faz, que algumas igrejas estão fazendo, e isso se torna um escândalo e faz com que haja uma desaprovação das pessoas que não são crentes, porque se eles estão no mundo praticando essas coisas, vão procurar uma igreja para se salvar, e chega lá na igreja, encontra as mesmas atitudes que ele conhece no mundo, ele não vai achar que houve nenhuma mudança, nem haverá. Então, quando essas pessoas estão direcionando a salvação a pessoas da igreja ou as atitudes da igreja, essas pessoas não entenderam ainda que a salvação não depende daquilo ali. A salvação depende dele crer no Evangelho, crer em Jesus, e aí sim, agora ele vai ter a oportunidade de escolher a igreja que melhor propor no seu coração para seguir. As igrejas físicas nesses tempos, elas têm pastores, têm líderes diversos que são responsáveis pela doutrina, têm a conservação pelo bem-estar físico e espiritual dos membros. Então, essa instituição física, que é a igreja, ela não é jogada assim, ela tem responsável, tem pastor, tem ministro, tem pessoas que são pessoas de responsabilidade, que foram chamados por Deus, conforme nós vemos em Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 16, onde Jesus deu uns para pastores, outros para presbíteros, para mestres, doutores e tal, para o crescimento da igreja. Não é para fazer a igreja, para nascer a igreja, não, para o crescimento. Uma coisa só cresce depois que nasceu. Então não vai nascer, não é a igreja que vai fazer nascer. Mas tudo isso, todas essas pessoas, esses ministros, foram dados para instrução e para crescimento da igreja. Então quando você aceita Jesus, que se torna um crente,
você se torna uma igreja material e espiritual. O seu crescimento, através do conhecimento, depende agora de pessoas que se acerquem para lhe instruir. Então essas pessoas estão na igreja física, na igreja templo, na igreja congregação. E elas estão prontas e capacitadas para lhe dar o direcionamento que vão lhe manter no caminho da salvação. Isso chama-se santificação. Então, mas em nenhum momento e no lugar na Bíblia você vai encontrar Deus dizendo que essa igreja pode salvar você. Se você entrou como salvo, vai continuar como salvo. Mas se você entrou como não salvo, você pode fazer muita coisa ali dentro, mas nunca encontrar a salvação pela atitude daquelas pessoas. Você vai encontrar a salvação através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um assunto fundamental e as pessoas muitas vezes confundem salvação com igreja. Então uma coisa é ser salvo, é a igreja salva, a igreja lavada que vai subir, vai ser arrebatada, vai estar juntos com Cristo no reino futuro. É uma igreja espiritual que pode ser também igreja material. Uma pessoa só pode ser igreja espiritual e material. Mas você, como igreja só material, se você não aceitou Jesus, você pode fazer parte de uma igreja, cantar, pregar, pular, tal, mas nunca será uma igreja espiritual só porque está dentro de uma igreja como templo. Essa diferença tem que ser muito clara, porque isso as pessoas ficam enganadas durante anos e mais anos e pensando que estão no caminho da salvação e na verdade não estão, porque eles estão só como igreja material e não como igreja espiritual. É preciso, para entrar na igreja espiritual, é preciso fazer, como Jesus disse, nascer de novo através da água e do Espírito e crescer através do conhecimento da palavra de Deus. Então devemos, nas nossas pregações, deixar claro que a igreja ela convida, ela acolhe, ela orienta, etc. Porém, quem salva é Jesus. Ela não tem esse poder de salvar. Para a aceitação de sua obra no Calvário, esse é o processo, esse é o plano de Deus para com os homens. Então, assim como eu falei, eu espero que até o final desse vídeo, que é agora o final, eu espero que tenha ajudado a definir pelo menos um ponto entre as separações de igreja para igreja. Igreja física é a pessoa, a igreja espiritual pode ser a mesma pessoa numa atitude de já ser salva. Igreja material, como templo, é a igreja onde essa pessoa se reúne. Então a igreja física pode ser espiritual ou não, dependendo de onde ele entrou, de como ele está se comportando. A igreja física, ela acolhe tanto a igreja espiritual como a material, porque ela não tem essa capacidade de discernir ou de separar crente de crente. Quem faz isso é o Senhor Jesus no final. Mas ela tem a capacidade de, aqueles que já realmente aceitaram, ela tem a capacidade de, como disse o Senhor, apacentar, instruir, mostrar e fazer crescer o corpo de Cristo aqui na terra. Amém, meus queridos? Que Deus nos abençoe e que essas palavras possam ajudar e que nós possamos estar não só como igreja material, fazendo parte de uma congregação, mas que possamos estar como igreja espiritual, prontos para estar esperando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.